Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast. Este podcast é uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo e vou conversar hoje com Vítor Sousa. Obrigado por estar connosco. O Vítor é professor na Universidade de Lisboa e é diretor do Grupo de Genómica Evolutiva e Bioinformática do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. Obrigado por estar connosco. O que é o seu dia-a-dia? O que é que está a investigar neste momento? Obrigado pelo convite, Vasco. O que é que nós estamos a investigar neste momento no meu grupo? Temos vários projetos em curso, sendo que o nosso objetivo é compreender ao nível molecular e ao nível da genómica como é que as populações se adaptam a novos ambientes. E, portanto, neste momento temos projetos que quer a trabalhar com artrópodes e insetos e como é que esses artrópodes e insetos se adaptam a novos ambientes, e neste momento trabalhamos com pragas agrícolas e florestais e tentar perceber como é que eles se adaptam a novas espécies e como é que se podem tornar um problema para novas espécies. Mas há aqui uma reciprocidade, com certeza, porque os próprios organismos também influenciam o ambiente, não é? Exatamente, sim. Mas vocês estão só do lado de cá, digamos? Sim, e por exemplo, neste projeto que tem esta investigação com os artrópodes, que é em colaboração com a colega Sara Magalhães e Inês Fragata na Faculdade de Ciências e também com a Catherine Lehnan na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, o próprio ambiente é outra espécie, porque nós estamos a trabalhar com a interação entre os artrópodes, os insetos e por exemplo, e as árvores ou as plantas que eles consomem, comem e causam problemas. Coabitam, digamos assim, não é? Sim. Portanto, isto é uma abordagem inovadora, por alguma informação que eu li, porque combinam a teoria da genética da população e o desenvolvimento de novos métodos de inferência, não é? Como é que se lembraram desta área? É uma área que já existia, ou vocês são inovadores também nessa abordagem? Sim, mas já... Portanto, nós somos inovadores no sentido em que tentamos desenvolver novas ferramentas que possam ser utilizadas por outros investigadores. Sim. E essas ferramentas são, sobretudo, programas bioinformáticos, são programas de computador. Portanto, para voltar à sua pergunta de há pouco, como é que é o nosso dia-a-dia, grande parte do nosso dia-a-dia é passado em frente a um computador a programar, a fazer programas. Sim. E é por isso que a nossa área de investigação cruza desde a biologia à biologia computacional, à estatística. E, portanto, estamos aqui nesta interface. E aplicamos isso, como eu estava a dizer, àquele projeto para tentar perceber como é que os organismos se adaptam. E nós fazemos isso olhando para dados das sequências do genoma. Ou seja, nós temos hoje em dia a capacidade de sequenciar, portanto, se nós podemos sequenciar o nosso genoma, nós os dois podemos sequenciar o DNA que está no ambiente, e aquilo que nós fazemos é tentar usar essa informação para reconstruir a história das populações. Okay? Porque o nosso genoma é quase como se fosse um livro que passamos de geração em geração, e nós tentamos usar essa informação para voltar atrás no tempo. E hoje em dia já há informação suficiente, isto é, vocês, portanto, estão a dizer que trabalham com séries já que existem, mas vocês também acrescentam alguma coisa a essas séries, ou não? Exatamente. Portanto, então, o meu grupo, nós temos várias componentes. Temos o trabalho de campo, portanto, nós temos outro projeto em que aí fazemos mesmo o trabalho de campo, em que vamos estudar, e é um projeto com peixe de água doce em Portugal. Isto porquê? Porque os peixes de água doce, porque de facto na Península Ibérica existe uma diversidade muito grande de espécies que só existem na Península Ibérica. Penso que isto é desconhecido da maior parte dos portugueses, mas de facto as espécies que temos nos nossos rios e as espécies nativas, de facto temos espécies que só existem cá. E do ponto de vista evolutivo interessa-nos perceber porque é que há tantas espécies na Península Ibérica de peixe de água doce. Eles, na verdade, são todos muito parecidos, mas depois, do ponto de vista genético, são bastante diferentes. Isso depende da região, concretamente dentro do país, mais a norte, mais a sul, mais a interior? Sim, é quase como se houvessem espécies que estão mais a norte
E é quase como se as bacias dos rios, portanto, a bacia do Douro tem espécies diferentes da bacia do Mondego, tem espécies diferentes da bacia do Tejo e por aí fora. E depois isso também, porque os peixes de água doce? Porque há muitas espécies e portanto nós trabalhamos no campo e tenho 2 alunos de doutoramento que passaram várias semanas a percorrer o país inteiro, a ir fazer amostras. Depois temos uma parte no laboratório, onde nós fazemos a parte de extrair o DNA. Portanto, aquilo que nós fazemos é apenas cortar uma barbatana, pedaço da barbatana e devolvemos os peixes ao rio. O peixe não é destruído, não é eutanasiado. Não é eutanasiado. E a partir desse pequeno pedaço de barbatana, nós conseguimos extrair o ADN. E depois sequenciamos. Sim. Já agora, em complemento a isso, vale a pena dizer que o peixe pode-se cortar esse bocadinho de barbatana e ele regenera, não é? Exatamente, a barbatana regenera e não sabíamos quanto tempo é que demorava, e um dos estudos que a Sofia Mendes e o João Moreno, que são os meus alunos de doutoramento, fizeram foi de facto ver quanto tempo é que a barbatana demorava a regenerar, e os nossos dados mostram que em cerca de 10 a 12 semanas a barbatana está completamente regenerada. Isso dá-vos algum conforto, digamos assim, não é? Sim. Porque não, sabem que não estão a destruir o peixe, não é? Exato, e sobretudo quando trabalhamos com espécies ameaçadas, que é o caso, o nosso objetivo é minimizar o impacto nas populações naturais, e daí estamos à procura de métodos o menos invasivo possível. E portanto, nós aqui cortamos a barbatana, depois a partir dessa barbatana nós sequenciamos, conseguimos extrair o ADN e sequenciar todo o genoma, ou seja, e o genoma é o conjunto de todos os cromossomas e de todos os genes do indivíduo. E para além disso estamos a tentar, e com sucesso já conseguimos, e também é uma inovação, criar culturas celulares. Ou seja, nós através daquela barbatana vamos conseguir, colocando essa barbatana no meio com nutrientes, fazer com que haja células que se começam a multiplicar. E depois nós podemos utilizar essas células para fazer experiências, para perceber, por exemplo, como é que os peixes se respondem ao aumento da temperatura da água. E portanto nós podemos expor essas células a diferentes temperaturas e vamos ver... E já não é preciso fazer esse procedimento sobre os peixes propriamente. Exatamente. E com isso permite-nos compreender se há genes que respondem, no sentido de alterarem a sua expressão génica e passarem. Se encontrarmos um gene que é muito expresso quando a temperatura aumenta, ou quando as células estão sob stress térmico, por exemplo, podemos identificar marcadores biológicos que depois podemos estudar a populações naturais e vemos se esta população está a expressar aquele gene ou não, e podemos ter uma ideia do nível de stress em que as populações estão. Portanto... Esse stress também pode ser provocado, e cada vez se calhar é mais, pela ação humana, não é? Por isso é que se fala no antropoceno, não é? Nesta fase em que nós estamos da evolução humana, não é? Em que o ser humano influencia muito o ambiente, não é? Exatamente. E esse é o caso da grande parte dos rios em Portugal, infelizmente. A maior parte dos rios em Portugal estão a ser afetados por atividades humanas, desde a agricultura, à pecuária, à indústria, e mesmo às populações e os efluentes. Portanto, há muitos sítios ainda em que não há tratamento de águas antes delas serem libertadas para os rios. E apesar de estar a haver um grande esforço de minimizar essa poluição, a verdade é que a maior parte dos nossos rios ainda continuam a ser afetados por vários poluentes, pela extração de água. Também temos aqui uma grande pressão humana pelo consumo de água, não é? Quer para a agricultura, quer para o consumo humano, que faz com que, de facto, a água seja um recurso que escasseia, sobretudo se formos para o sul de Portugal e de Espanha, em que vários rios e ribeiras secam completamente no verão, e os peixes, neste caso, também nos interessa perceber isso, têm que sobreviver em pequenos pegos, portanto zonas mais profundas,
onde a água se mantém, e têm que suportar temperaturas elevadas da água, uma densidade de indivíduos muito grande. E também E tendem que se adaptar de alguma maneira. exato, não é? e é isso que nós queremos perceber, se eles conseguem adaptar ou responder, ou seja, se têm a capacidade de responder ou não. E eles, essa a resposta deles, a minha questão é, eles conseguem se adaptar e a nível genético modificam-se por causa dessa necessidade de adaptação, ou são agentes externos que, não sei se consigo, se estou bem, está a ver qual é o meu ponto, eles estão ali mais passivamente, digamos, e como são afetados, então têm que resistir e têm que se alterar até em termos genéticos, ou há alterações genéticas que são induzidas de fora? Não sei se faz sentido Sim, esta sim. questão. E é uma questão que os biólogos evolutivos discutiram durante bastante tempo. Sim. E portanto eu queria distinguir entre duas coisas. Nós, quando falamos de evolução ou adaptação, é sempre um processo que acontece ao longo das gerações. Certo. E portanto há variação genética ou há diferenças entre os indivíduos. Por exemplo, há uns que toleram melhor a temperatura mais elevada e esses vão deixar mais descendentes. E à partida vão transmitir esses genes que lhes permitem estar adaptados, que lhes permitem sobreviver e reproduzirem-se mais em temperaturas elevadas à geração seguinte. E ao longo das gerações, isto leva à evolução. Portanto, é um processo em que os organismos não estão ativamente a criar mutações ou ativamente a modificar. É um processo que, numa população, há indivíduos que têm características que podem ter uma base genética e que têm genes que lhes permitem deixar mais descendentes naquele ambiente, e isso acontece ao longo de gerações. Há agora outro processo que nós chamamos de plasticidade. Sim. E aí é quando os organismos conseguem, perante o ambiente, mudar aquilo que nós chamamos o seu fenótipo. Ou seja, através do mesmo genoma, dos mesmos genes, conseguem decidir que genes ligar ou desligar para modificar, por exemplo, a sua fisiologia, e se tiverem água mais quente, se calhar podem ligar ou desligar certos genes para respirar de uma maneira diferente, ou ficarem mais quietos, ou tentarem procurar um sítio com temperatura menos elevada. E, portanto, aí nós distinguimos entre o que é plasticidade, que é algo que o organismo regula, da adaptação, que é um processo que ocorre ao longo de gerações. E não sei se respondi à sua pergunta. Sim, é precisamente essa dúvida que eu tinha. Para dizer que, no caso da plasticidade, os organismos ativamente ligam ou desligam genes. No caso da adaptação, é um processo que depende da população e da diversidade que existe. Os que não têm, ou alguns que não tenham capacidade, não tenham essas capacidades, são os tais que ficam em ameaça de extinção, é? Exatamente. Sim, podem ser. No limite podem se extinguir. Não sim. E isso leva-me a um grande ponto da minha investigação, que é o papel da hibridação entre espécies e o papel do fluxo genético, que é, para haver adaptação, tem que haver diferenças entre os indivíduos. Ok? Porque se todos os indivíduos forem iguais, quer dizer que todos respondem da mesma forma ao ambiente e todos podem extinguir ou não. Mas a maior parte das populações tem diferenças entre indivíduos. E um fator que pode aumentar bastante essa diferença entre indivíduos é quando temos cruzamento entre espécies. E se esses híbridos, se esses indivíduos que resultam do cruzamento entre espécies, se conseguirem sobreviver e reproduzir, ou seja, se não forem inférteis nem viáveis. Um exemplo de hibridação é o caso das mulas, não é? Que é um cruzamento entre cavalos e burros. E as mulas, eu penso que é do conhecimento comum, que a maior parte são estéreis. São estéreis. E no fundo pensava-se que a hibridação era algo que levava a um fim sem saída, porque esses indivíduos não se podem reproduzir. Uma hipótese que nós estamos a testar é se estes eventos de hibridação entre espécies de facto podem criar mais diversidade genética, que pode, na verdade, permitir que as populações se adaptem ao longo das gerações. Porque vão introduzir ali indivíduos que podem ter características diferentes dos outros, e em alguns ambientes, como os ambientes com muita pressão humana,
esses, se calhar, são aqueles que conseguem reproduzir-se melhor. Isso, ao fim e ao cabo, quase que estão a criar novas espécies. É isso? Ou não é considerado assim? Em termos biológicos, em termos científicos, pode-se considerar que são novas espécies ou não? Outra pergunta de grande debate entre os biólogos evolutivos. Eu não sou biólogo, portanto estou a fazer perguntas mas são perguntas ótimas. De um leigo. Sim. E de facto há alguns cientistas que acham que este processo de cruzamento entre espécies pode levar, de hibridação entre espécies, pode levar à formação de novas espécies. Até hoje temos muito poucos exemplos em que podemos dizer que isso aconteceu com evidência suficiente para termos a confiança que de facto o processo aconteceu dessa forma. Mas, de um modo mais geral, nós estamos a tentar perceber se os peixes da Península Ibérica correspondem a casos em que possamos ter esse tipo de eventos, em que esta hibridação entre espécies possa ter levado ao aparecimento de novas espécies. Porque podem já ter aparecido. Podem já ter aparecido, sim. No passado pode ter acontecido já, sim, não é? Sim. E o que é curioso é que o trabalho da Sofia Mendes, da minha aluna de doutoramento, ela encontrou que os peixes da espécie de escalos, agora eu vou entrar no nome comum das espécies, que habitam a bacia do Rio Tejo, portanto, estes peixes que habitam a bacia do Rio Tejo parecem ter resultado de um tal cruzamento entre espécies muito antigo, há cerca, vamos dizer, 500 mil de anos, entre as espécies que viviam mais a norte e as espécies que viviam mais a sul no Guadiana. E uma hipótese que nós levantamos é se esse evento possibilitou a adaptação ao ambiente intermédio. E se esta hibridação pode permitir a adaptação dos peixes. E estamos a estudar aquilo que aconteceu no passado. Pois. E como é que chegamos ao passado? E para voltar aos projetos de investigação, é olhando para o ADN e fazendo modelos e métodos da genética populacional para tentar reconstruir o passado das espécies. É aí que entra a informática, não é? É aí que entra a informática e a bioinformática. Portanto, aqui só para falar, então, nós temos o trabalho de campo, temos o trabalho de laboratório e depois no meu grupo de investigação temos também uma grande parte de trabalho que é informática e a programação e também a parte teórica e matemática com tentar fazer modelos que nos permitam perceber aquilo que aconteceu no passado através dos dados de hoje em dia. Esses elementos do grupo que estão à frente do computador são biólogos de origem ou são informáticos de origem? Neste momento são todos biólogos de origem. Sim. Mas tiveram que fazer depois uma formação. Sim. Tiveram formação subsequente quer em estatística, ou em informática, ou em modelação matemática. E eu tenho também a sorte de ter 2 pós-docs franceses, que é o Alexandre Plancard e o Pierre Lesturgy, que tiveram essa formação de biologia de base, mas depois, durante o mestrado e o doutoramento, foram um pouco mais para a parte mais teórica e matemática e informática, e que, no fundo, é ótimo porque tem as ferramentas matemáticas e estatísticas, mas também tem conhecimento biológico. Como é que foi com o Vítor Sousa? Fez o doutoramento em biologia, não é? Sim. E depois derivou também, ou durante o doutoramento já estava a pensar nisto mesmo? Sim. Portanto, eu fiz a licenciatura em biologia e depois, já no mestrado, fui para o mestrado em bioinformática. Portanto, eu já nessa altura estava à procura porque me interessava a biologia quantitativa e teórica, ou seja, interessava-me perceber como é que podemos usar informação quantitativa de medições para extrair informação. E depois, em contacto com vários colegas, percebi que a bioinformática podia ser uma ferramenta que fosse corresponder aos meus interesses. E foi aí que, nesse mestrado, conheci depois quem foi o meu orientador de doutoramento, que foi o Lunes Chiqui, que era um geneticista de populações. E logo no doutoramento comecei a trabalhar nesta parte da genética de populações e a trabalhar com modelos e bioinformática. Portanto, logo o meu doutoramento foi nessa área. No início da nossa conversa falou das pragas agrícolas. Sim. Como é que, portanto, já não é bem os peixes, é... Sim.
É um outro projeto, não é? O São projeto outros projetos. Hot Pest. Há um Exatamente. projeto Hot Pest. O que é que era esse projeto? Esse projeto, o meu papel nesse projeto, mais uma vez, é como é que nós podemos usar dados genéticos de populações para tentar perceber que genes é que podem estar envolvidos na adaptação das pragas agrícolas a uma determinada planta. Sim. Ou, por exemplo, tentar perceber que genes é que estão envolvidos na resistência a pesticidas, que genes é que estão envolvidos nas respostas que as plantas têm contra os herbívoros. Porque as plantas têm várias respostas também que tentam responder, as plantas tentam responder para evitar que sejam consumidas pelos herbívoros. Como elas não podem fugir, têm uma série de defesas, e essas defesas muitas vezes... Ao nível genético também? Ao nível mais de produção de determinados compostos. Ou seja, podem produzir toxinas, ou podem, por exemplo, um projeto em que trabalhámos há plantas que acumulam metais pesados, porque os metais pesados são tóxicos para os insetos e artrópodes que se alimentam das plantas. E, portanto, as plantas, quando percebem que estão a ser consumidas, começam a acumular metais pesados como uma forma de responder contra os herbívoros. Eu não sei, mas tenho a sensação de que essa atividade das plantas não é muito conhecida das pessoas. As pessoas não estou a dizer os cientistas que esses sabem, mas a população em geral, se calhar, não tem essa noção. Eu, mas até confesso que não tinha como é que as plantas se defendem de pragas. Claro, mas eu acho que a população geral não tem esse conhecimento, mas eu penso que no fundo... Não, quer dizer, nós vemos, sei lá, até animais, ovelhas, cabras, não sei, que comem umas plantas e não comem outras, não é? E não é tanto por acaso como isso, não é? Se calhar é porque há ali uma resposta, uma defesa, a agressividade das plantas. Sim, mas agora estava-me a lembrar que a maior parte das pessoas sabe que há plantas que têm espinhos ou que há plantas que... Sim. Portanto, isso também são mecanismos de defesa das plantas. Sim. E, portanto, eu acho que se calhar as pessoas não pensam que essas defesas não podem ser só espinhos, podem ser também defesas mais ao nível bioquímico e de produção de substâncias e de compostos que são tóxicos depois para quem os consome. E mais uma vez, muitas drogas que são hoje em dia consumidas por humanos e utilizadas em medicina são compostos que as plantas produzem como defesas contra os herbívoros. E a ciência percebeu esse mecanismo e então foi utilizar para medicamentos, ao fim e ao cabo, não é? Sim. Portanto, essa ponte também existe, não é? Tem aqui mais uma referência a outros projetos que têm a ver com o que já falámos, que é o DoFlow. Sim, esse projeto, o DoFlow, é um projeto em que é financiado pela FCT, pela Fundação Ciência e Tecnologia, do programa ERC Portugal, que eu recebi para, no fundo, estudar esta parte da adaptação em peixe de água doce e não só, e como é que podemos usar os dados genéticos para perceber quais são os genes que estão envolvidos e, sobretudo, um aspecto mais fundamental, que é como é que a dominância das mutações pode estar envolvida nesses processos. E o que é esta dominância? Eu penso que muitos de nós já ouviram falar que há características que são dominantes e características que são recessivas. Ou seja, há aquelas características que podem não ser mostradas quando os indivíduos podem ter o gene, mas não o expresso. Por exemplo, eu sou daltónico, o que quer dizer que tenho um gene que está a ser expresso. A minha mãe é portadora desse alelo, mas não o expressa. Sim. Porque ela tem duas cópias e uma cópia funciona. Portanto, há estas características. Normalmente é só o masculino é que pode ser daltónico, não é?
Não, Não? mas é o mais frequente. Porquê? Porque Ah. o daltonismo está no cromossoma X, que é um cromossoma Pois. sexual, aí os homens só têm uma cópia do cromossoma X. Sim. Porque têm um X e têm um Y. Sim, exato. E as mulheres têm 2X. Então, para uma mulher ser daltónica, quer dizer que tem que ter os 2X com esse alelo ou esse gene, Em falta ou... com aquela mutação que faz com que sejam daltónicas. Mas é possível, é só mais raro. Mas pronto, mas isso mas foi isto um E, desvio portanto, aqui. e esse projeto nós estamos a tentar, e aí a ideia inovadora é mostrar que a partir de dados da sequência do ADN, sem ser necessário ter as características, conseguir inferir qual é que é a dominância dos diferentes genes. E que é um grande desafio, porque normalmente para perceber se um gene é dominante ou não, temos de ter essa informação das características, portanto, se é daltónico ou se não é daltónico. Sim. E aquilo que nós estamos a tentar mostrar é que só com base nos dados da sequência do ADN conseguimos inferir, com base em modelos teóricos, com esses modelos conseguimos inferir a dominância. E também aplicado aos peixes de água doce. E também pode ser aplicado a humanos, que é outra parte da minha investigação que ainda não falei. Portanto, tem também, e acho essa é uma boa deixa para falarmos disso, da parte ligada ao humano, não só aos peixinhos e às pragas, mas aos humanos também. Há daí, da sua investigação, há também consequências, digamos assim, ou benefícios para humanos? Consequências ou benefícios? Não tenho a certeza se vai haver consequências ou benefícios. Agora, aquilo que me interessa estudar quando trabalho com humanos é, mais uma vez, como é que podemos usar a sequência de ADN, portanto a sequência do genoma, a partir de indivíduos que vivem atualmente, de humanos que vivem atualmente, e também e aí trabalhamos com arqueólogos e antropólogos com registro de fósseis, conseguimos extrair o ADN de fósseis, e como é que podemos usar essa informação para reconstruir a história evolutiva dos humanos. Okay? E mais uma vez, qual é que é o fio condutor que está entre as pragas, os peixes e os humanos? É o fluxo genético e o cruzamento entre espécies. Okay? E a mim interessa-me perceber o papel desses cruzamentos que levam que haja trocas genéticas entre espécies ou linhagens diferentes. E isso acontece em pragas agrícolas também, acontece nos peixes e em humanos também parece ter acontecido na nossa história evolutiva. Ok? Mais uma vez, ainda é bastante debatido. A ciência é assim mesmo. Exatamente, sim. Mas há evidência que, e aí é trabalho em que participei em vários projetos, aí projetos com muitas equipas, com equipas muito grandes, com muitos investigadores, desde arqueólogos, antropólogos, geneticistas. Então, multidisciplinaridade. Multidisciplinares, em que, por exemplo, nós encontramos e verificamos que havia evidência que houve cruzamentos e troca de genes entre os neandertais, que viviam na Europa e na Ásia até há cerca de 30 ou 40 mil anos, quando se extinguiram, e os humanos modernos. Portanto, que houve essa troca de genes entre os neandertais e os humanos modernos, e as estimativas são de que à volta de 2 a 4% dos nossos genes tenham vindo desses neandertais. Sim. Posso-lhe fazer uma pergunta que normalmente os jornalistas, nomeadamente jornalistas de ciência, fazem aos cientistas e às vezes é mal recebida. Mas há uma resposta com certeza e vai. Para que é que serve a sua investigação? A minha investigação é a investigação fundamental. Ou seja, hoje em dia ainda não é claro quais é que são as aplicações, mas no fundo permite-nos compreender melhor a diversidade e a diversidade biológica que temos e sobretudo ao nível do genoma. Mas a investigação permite-nos, a investigação utilizando dados da genética populacional, ou seja, dos dados dos genomas dos indivíduos, permite-nos perceber como é que as populações responderam no passado a diferentes eventos. Portanto, e se calhar daí tirar conclusões como é que vão, não é? Como é que vão responder no futuro. E, portanto, uma aplicação em que eu trabalho também é a conservação de espécies. Porque ao compreendermos
como é que as populações responderam no passado, permite-nos perceber como é que podem responder no futuro. Depois, do ponto de vista, portanto, temos uma aplicação na conservação. No ponto de vista das pragas agrícolas e florestais, aí uma aplicação direta é nós tentarmos perceber se há forma depois de minimizar os impactos dessas pragas, tendo mais informação sobre a base genética, quais são os genes envolvidos na adaptação a novas plantas, por exemplo, ou quais são os genes que os herbívoros usam para desligar a defesa das plantas. Se nós conseguirmos saber quais são esses genes, no futuro poderemos encontrar formas de controlar esses herbívoros. E na parte humana tem muito a ver com perceber o que é que explica a nossa diversidade dos nossos genes. E muita desta diversidade dos nossos genes está também associada a uma maior propensão para determinado tipo de doenças ou menor propensão. E, portanto, compreender a nossa história evolutiva é também uma forma de conhecermos como é que vamos responder. E, portanto, pode contribuir para aquela ideia da medicina personalizada, que é termos um tratamento mais adequado a cada um de nós, aos nossos genes, ao nosso genoma. E, portanto, conhecer a nossa história evolutiva e o que é que faz com que eu tenha um genoma diferente do Vasco é a parte que nós tentamos responder na genética de populações. É o que é que causa as diferenças entre indivíduos. E aqui está a prova de que é possível responder, mesmo com informação, com uma ciência básica, à pergunta de para que é que isso serve. E é por isso também que há financiamento, embora se calhar não tanto como era necessário, para a investigação básica e fundamental. Há pouco referiu o European Research Council, não é? Que é uma fonte boa de financiamento, boa porque de facto são valores. Mas é um bocado essa ideia de que é preciso investigação fundamental, porque senão não se chega à aplicada, não é? Exatamente. Eu acho que hoje em dia há a ideia que a investigação fundamental não tem muita utilidade. Pois. E se nós formos a ver de um ponto de vista histórico, da história da ciência, é fácil verificarmos o contrário. É fácil verificarmos que muitas das descobertas, como por exemplo o PCR, que as pessoas passaram a ouvir quando foi os testes do Covid, no início o PCR surgiu devido à investigação fundamental. Pois. Não foi porque se queria tentar desenvolver uma ferramenta para fazer testes para os vírus. Surgiu da curiosidade e surgiu desta atividade científica que é tentar perceber como é que o mundo funciona. E, portanto, eu penso que hoje em dia há muito esta ideia de fazer investigação aplicada e só financiar investigação aplicada, mas eu acho que, mais uma vez, a história mostra-nos que muita da investigação fundamental depois tem aplicações muito importantes no futuro. Fica um recadozinho para os políticos, não é? Sim. Muito bem, Vítor Sousa, muito obrigado por ter estado connosco. Acho que foi uma interessante conversa. Esta conversa fica disponível nas plataformas de podcast, como sempre, e também esta versão em vídeo fica num canal do YouTube. E para a semana estaremos aqui outra vez. Obrigado, Vítor.